Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de cronograma físico-financeiro 4.0. Com ela você será capaz de fazer o controle de todos os gastos e acompanhamento de etapas de projetos, obras ou atividades que tenham início, meio e fim que você queira gerenciar. Vamos dar uma olhada em como é o preenchimento do passo a passo dessa planilha para que você consiga extrair o melhor dela. Para começar, a gente vai ter o cadastro de todas as etapas que vão acontecer nesse projeto, obra ou atividade, né? Então vamos lá, você sempre vai registrar todas as atividades, você pode registrar até 50 etapas, colocando a data de início prevista e a data final prevista de cada uma dessas etapas. Automaticamente a planilha já conta para você a quantidade de dias que vão se passar entre o início e o final de cada uma dessas etapas e você também marca aqui qual é o gasto previsto que você vai ter com essa etapa. Essa é uma área de planejamento desse projeto, dessa obra ou dessa atividade que tem início, meio e fim. Uma vez que você já tenha planejado o que vai acontecer, você já pode passar para o cronograma propriamente dito, onde você vai agora, de fato, colocar o que está acontecendo conforme essa obra vai se desenvolvendo. Então a gente tem aqui a data de início real de cada uma das etapas cadastradas e a data de término real. Isso gera para você automaticamente uma situação dessa etapa, que ela pode ter sido concluída no prazo ou concluída com atraso, ou até mesmo, em alguns casos, ainda estar em andamento, né? E aí você vai fazendo o gerenciamento desse projeto, dessa obra, etapa a etapa, e você bota quanto foi gasto, de fato, nessa etapa que a gente está analisando aqui. Isso vai ser automaticamente comparado. Então, se a gente quer ter uma planilha de cronograma físico-financeiro, onde a gente compare o que a gente está planejando, né, de prazos, de etapas e de gastos com essas etapas, a gente vai precisar do acompanhamento aqui. E o acompanhamento ele pode ser feito tanto em relação ao cronograma, tanto em relação aos gastos financeiros, como também um acompanhamento por etapa, que analisa tanto o início e o término previsto, né, e o que foi realizado de fato. Então vamos dar uma olhada primeiro no acompanhamento do cronograma. Observa que logo aqui em cima a gente já tem uma mensagem dizendo que esse cronograma ele está diferente do que havia sido planejado. Então isso pode ser um problema para você. Vamos dar uma olhada como é que é essa análise. Basicamente, para cada etapa que a gente tem a situação da etapa, a data de início prevista, a data final prevista e o que aconteceu de fato. Então você consegue ver aqui que a gente teve o mesmo tempo de execução dessa atividade e ela funcionou exatamente como ela deveria. Então a diferença de dias foi de 0. Ela teve exatamente a duração prevista dela igual ao que aconteceu de fato. Isso pode acontecer por uma série de etapas, mas em determinado momento da planilha você pode começar a ter problemas. Por exemplo, nessa etapa 5, a gente tinha um planejamento para finalizar ela no dia 16, só que ela só foi finalizada no dia 17, então ela teve um dia de atraso. A etapa 6, 7 e 8 já tiveram uma quantidade de atraso de dias muito maior. Então ele está mais lento do que o previsto. E aí você pode ter um problema no seu cronograma final, uma vez que você está em uma atividade que está em andamento já muito mais atrasada do que o período que ela deveria acontecer de fato. Então você observa que aqui a data de início realizada da etapa 9 já está mais de um mês atrasado em relação ao previsto e a gente está com um problema aqui no nosso cronograma. Então esse relatório inicial de análise das etapas te ajuda a visualizar se você está em dia ou não com o cronograma que você estabeleceu. A gente pode analisar também o cronograma financeiro, onde te mostra etapa por etapa se você está gastando menos, igual ou mais do que você havia previsto. Isso vai te gerar uma diferença percentual de cada um desses valores também. Nesse caso, no total, apesar da gente ter tido duas etapas aqui onde a gente gastou mais do que a gente tinha planejado, no total a gente está gastando menos. Então, por enquanto, a gente tem uma mensagem positiva. Para fechar a análise dos relatórios, a gente tem a análise por etapa, onde você vai selecionar uma etapa específica e você vai visualizar se você está em dia, né, em relação ao seu cronograma, em relação ao seu valor, né, financeiro gasto nessa etapa, ou não. Se a gente for lá para uma das etapas que a gente sabe que não estão em dia, você vai perceber que a gente já tem aqui algumas mensagens de problemas, né, que a gente precisa analisar para a etapa 6 específico, tanto em relação ao início da etapa, como em relação ao término. Nesse caso, o gasto realizado ainda está dentro do que foi orçado, até com uma economia de R$50 mil, que me parece ser, para esse projeto especificamente, bem relevante.
a gente ainda vai ter, para finalizar a análise dessa planilha de cronograma físico-financeiro, 3 dashboards que são bem legais. O primeiro traz para você informações do cronograma físico-financeiro geral. Então, quantidade de etapas planejadas, qual foi o tempo de projeto em dias, qual foi o tempo realizado, se a gente teve dias adiantados ou atrasados. Nesse caso, a mensagem vermelha já indica que a gente está atrasado com o projeto. Gastos planejados e realizados, qual é a diferença? Nesse caso, a mensagem verde também indica para a gente que a diferença está positiva. E a gente tem aqui o andamento das etapas, né? Quantas foram concluídas no prazo, quantas foram concluídas com atraso, quantas estão em andamento e quantas não foram iniciadas ainda. Então você tem um primeiro dashboard que te mostra um panorama geral do seu cronograma físico-financeiro. A gente ainda vai ter a análise comparada, onde você visualiza o gráfico de Gantt do cenário previsto e do cenário real, e aí você pode ir avaliando, né? Etapa a etapa. Opa, essa etapa está certinha. Essa aqui também. Essas aqui também estão. Opa, chegou aqui embaixo na etapa 6 e até na etapa 5 também, a gente já tem um problema em relação ao andamento do gráfico de Gantt. A gente percebe que o nosso cenário real ele foi muito maior do que o nosso cenário planejado e aqui a gente tem problemas. Você vai observar que a gente tem um botão de atualização dos gráficos. Sempre que você atualizar a planilha, você aperta o botão de atualizar gráficos que ele atualiza automaticamente. A gente vai ter uma visão muito parecida desse gráfico de Gantt, mas agora por etapa, onde você vê lado a lado essas diferenças. Então você consegue ver que a diferença maior está justamente aqui nas etapas 5, 6, 7 e 8, né? A etapa 9 e etapa 10 ainda não foram realizadas de fato, então o gráfico ele não está preenchido na parte do realizado, que é esse amarelo escuro que a gente tem aqui. Então essa é uma planilha bem completa de cronograma físico-financeiro que vai permitir que você faça o acompanhamento dos prazos de etapas que você tem em projetos, obras ou, como eu já te disse, em qualquer atividade que tenha um início, um meio e um fim e seja dividido por etapas diferentes, né? Você também consegue fazer o acompanhamento financeiro disso e ter uma visão completa desses projetos.